Jeremias, capítulos 47 e 48. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus, antes que Faraó atacasse Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas, e se tornarão em torrente transbordante. Inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído dos cascos dos seus cavalos, ao barulho dos seus carros de guerra, ao estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para socorrer os filhos, porque as mãos deles enfraqueceram. Por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para exterminar todo o resto que poderia socorrer Tiro e Sidom. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto que veio da ilha de Caftor. O povo de Gaza rapou a cabeça, Asquelon foi reduzida a silêncio, como o resto do seu vale. Até quando vocês vão fazer cortes na pele em sinal de luto? Ah, espada do Senhor, quando é que você vai parar? Volte para sua bainha, descanse e fique quieta. Mas como pode ela ficar quieta se o Senhor lhe deu ordens? Ele a dirige contra Asquelon e contra a costa do mar. Jeremias capítulo 48. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai da cidade de Nebo, porque foi destruída. Quiriatarim está envergonhada, já foi tomada. A fortaleza está envergonhada e destruída. A glória de Moabe já se foi. Em Esbom, tramaram contra ela, dizendo: venham, vamos eliminá-la para que não seja mais povo. Também você, ó Madmen, será reduzida a silêncio. A espada a perseguirá. Ouve-se um grito desde Oronaim, ruína e grande destruição. Moabe está destruída. Seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Pela subida de Luite, eles seguem com choro contínuo. Na descida de Oronaim, se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fujam! Corram para salvar a vida, ainda que vocês venham a ser como o arbusto solitário no deserto. Pois, por ter confiado nas suas obras e nos seus tesouros, também você, Moabe, será tomada. O deus Quemos irá para o cativeiro, junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. O destruidor virá sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale, e a planície será destruída, porque o Senhor o disse. Deem asas a Moabe, para que saia voando. As suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Moabe esteve despreocupado desde a sua mocidade, como vinho descansando sobre a borra. Não foi mudado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores, que o derramarão, despejarão as suas vasilhas e as farão em pedaços. Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como vocês podem dizer, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe foi destruído, e as suas cidades invadidas, e os seus melhores jovens foram levados a matadouro, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A destruição de Moabe está prestes a vir, e muito se apressa o seu mal. Tenham pena de Moabe, todos vocês que estão ao seu redor, e todos os que conhecem a sua fama. Digam:
como se quebrou a vara forte e o cajado formoso. Desça da sua glória e sente-se em terra sedenta, ó moradora de Dibom. Porque o destruidor de Moabe sobe contra você e destruirá suas fortalezas. Fique na beira do caminho e espie, ó moradora de Aroé. Pergunte ao que foge e àquela que escapou: o que foi que aconteceu? Moabe está envergonhado, porque foi destruído. Chorem e gritem. Anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruído. O juízo veio também sobre a terra da planície, sobre Olom, Jaza, Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet de Blataim, sobre Kiriataim, Bet Gamu, Bet Meon, sobre Quiriote e Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, tanto as de longe como as de perto. O poder de Moabe foi eliminado, e o seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Façam com que Moabe fique bêbado, porque se exaltou contra o Senhor. Moabe se revolverá sobre o seu próprio vômito, e também ele será motivo de riso. Pois não foi Israel também motivo de riso para você? Mas, por acaso, foi Israel achado entre ladrões, para que você balance a cabeça quando fala dele? Deixem as cidades e vão morar nos rochedos, ó moradores de Moabe. Sejam como as pombas que se aninham nos flancos da boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua presunção, do seu orgulho, da sua vaidade e da sua arrogância do seu coração. Conheço a sua insolência, diz o Senhor, mas isso não vale nada. As suas arrogâncias nada farão. Por isso, vou chorar por Moabe. Sim, gritarei por todo o Moabe, pelos homens de Kir-Eres lamentarei. Mais do que por Jazer, chorarei por você, ó vinha de Sibma. Os seus ramos passaram o mar. Chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os seus frutos de verão e sobre as suas uvas. Fugiu a alegria e o regozijo dos campos férteis de Moabe, pois acabei com o vinho nos lagares. Já não pisam as uvas com gritos de alegria. Os gritos não são gritos de alegria. Ouve-se o grito de Esbom até Eliale e Jaza, e de Zoar se dão gritos até Oronaim e Iglat-Selísia, porque até as águas de Ninrim secaram. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso o meu coração geme como flauta por causa de Moabe, e como flauta geme por causa do povo de Kir-Eres, porque tudo o que haviam ajuntado se perdeu. Porque toda a cabeça será rapada e toda a barba cortada. Sobre todas as mãos haverá incisões, e em volta da cintura, pano de saco. Sobre todos os terraços de Moabe e em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaços. Como vasilha de barro que ninguém quer, diz o Senhor. Como foi destruído, como choram. Como de vergonha Moabe virou as costas. Assim, Moabe se tornou motivo de riso e de espanto para todos os que estão ao seu redor. Porque assim diz o Senhor: eis que uma nação voará como a águia, e estenderá as suas asas contra Moabe. As cidades serão tomadas e as fortalezas ocupadas. Naquele dia, o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se exaltou contra o Senhor. Terror, cova e armadilha esperam por você, moradores de Moabe, diz o Senhor. Aquele que fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova será apanhado na armadilha, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem param sem forças à sombra de Esbom,
Porém, sai fogo de Hesbom e labareda do meio de Seom, e devora as têmporas de Moabe e o alto da cabeça desse povo que ama tanto a guerra. Ai de você, Moabe! O povo de Quemos foi destruído. Os seus filhos foram feitos cativos, as suas filhas foram levadas ao cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra o Moabe. Salmos 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. À sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum. Nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que eu estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Curta, comente E compartilhe.